Imagine você aprendendo a tocar o instrumento que você sempre sonhou, a flauta transversal, aprendendo desde o começo, passo a passo, sem pressa, sem estresse, etapa por etapa, porque é dessa maneira que você vai aprender corretamente a segurar o instrumento, a fazer uma boa embocadura sem deixar escapar ar pelos cantos da boca, tirando um som bonito, limpo em todas as regiões do instrumento, seja na região grave, média ou aguda. Então esse som limpo é muito importante para que você consiga interpretar as melodias, as músicas que você gostaria de tocar na flauta transversal. E tem mais, você também, a partir do momento que você começa a ler partitura, passo a passo, você começa a entender também os grupos musicais. Você vai poder começar a participar do grupo, seja na sua igreja, ou você montando um grupo, fazendo um duo com violão, ou com outro instrumento, com piano, com teclado, fazendo o seu repertório. Então, é muito importante que você aprenda desde o começo, passo a passo, para que você tenha esse caminho na sua aprendizagem com muito sucesso. E tem mais, para você aprender qualquer instrumento corretamente desde o começo, de maneira consciente, passo a passo, ter uma base sólida na sua aprendizagem, você precisa aprender teoria musical. Imagina agora você tendo aula no seu instrumento e tendo uma aula complementar de teoria musical. Isso vai fazer com que você evolua mais e também tenha uma base sólida na sua aprendizagem. Tanto na questão teórica musical, que vai te ajudar a interpretar as melodias, como também aprender a ler partitura, como também você vai ter técnica no instrumento para usar toda essa questão teórica. Então isso vai fazer com que você evolua cada vez mais rápido. Então eu quero agradecer primeiramente a você, parabenizar por assistir esse vídeo e não deixe de assistir esse vídeo até o final para você obter todas as informações necessárias. Olá, sou Ed Fogaça. A partir de agora vou te apresentar uma grande oportunidade para você aprender as técnicas básicas da flauta transversal, como também teoria musical, a partir de leitura rítmica e melódica e posições das notas na flauta transversal. Se você se encaixa nesse perfil, tem interesse em estudar corretamente desde o começo um instrumento, seja bem-vindo. Vou ter o maior prazer em te ensinar. E esse é o momento, é a oportunidade de você aprender corretamente desde o começo a tocar a flauta transversal. Por que eu estou falando isso? Porque hoje na internet você consegue vários materiais, várias informações a respeito de aprender a tocar flauta. Mas nós temos que tomar cuidado, porque tem informações boas passadas por gente capacitada, como também gente que não tem capacidade, não tem informação para ensinar, seja qualquer instrumento. E você tem que tomar cuidado, porque isso pode atrasar, prejudicar os seus estudos. Por que estou falando isso, te alertando? Porque todo ano entra aluno comigo estudando que por um tempo estudou sozinho, usando as informações da internet e adquiriu vícios. E esses vícios ficam difíceis de serem tirados. Então ele vai ter que começar do zero. Então todo aquele tempo que ele estudou, aqueles meses que ele estudou sozinho, usando informações da internet, ele vai ter que esquecer e começar do zero. E isso muita gente acaba desistindo. Então eu te alerto para que isso não aconteça com você, para que você comece conscientemente, corretamente a estudar e não vai precisar das informações da internet, porque eu vou te passar a minha maneira de dar aula, a minha metodologia, a minha didática, a maneira que eu aprendi a tocar instrumento musical, a flauta transversal, desde os meus 13 anos de idade. Mas vamos lá, vou te explicar como funciona o curso Flauta Express. O curso é composto por 5 módulos e cada módulo tem 5 aulas. E esses módulos serão liberados semanalmente. Por que eu fiz isso? Para que você consiga estudar aonde você estiver, dentro do seu tempo, com calma, com paciência, não pulando
nenhum exercício, fazendo, como já disse anteriormente, passo a passo cada estudo, tanto técnico como a questão teórica também. Então, nas aulas estarão contidos materiais teóricos e materiais técnicos, onde os exercícios técnicos são acompanhados por playbacks. Por que por playbacks? Porque com eles você pode já ter uma noção de prática de conjunto, melhorando a sonoridade, como também a afinação. Tá ok? E agora eu quero passar um pouquinho, resumidamente, o conteúdo de cada módulo. Presta atenção para você ver que o seu estudo vai ser passo a passo, de uma maneira dinâmica e com bastante calma. No módulo 1, na questão teórica, você vai aprender os conceitos básicos de teoria. Ou seja, o que é pentagrama, pauta, quantas linhas tem um pentagrama, quantos espaços, o que é clave, notas. Você vai aprender isso na parte teórica. Na parte prática, técnica do instrumento, não tem como aprender um instrumento de sopro sem aprender o processo respiratório. Então, a aula 1 e a aula 2, na questão técnica, eu vou tratar da questão da respiração, que é muito importante entender que a respiração existe em dois processos, se trabalha, melhor dizendo, em dois processos, que é a inspiração e a expiração. Precisa entender muito bem esses dois processos para que se possa ter aí uma respiração adequada para se tocar um instrumento de sopro. Na segunda aula, vou continuar com o assunto teórico, falando das notas, falando das partes das notas, o que é cabeça da nota, o que é a haste, e também já posicionando as notas na clave, principalmente na clave de sol, que é a clave onde a flauta transversal lê. Na terceira aula, você já vai aprender a embocadura da flauta, usando apenas o bocal, aprendendo a posição correta. Por que só com o bocal? Porque usando o bocal, e também, se for preciso, se você achar melhor, você pode usar um espelho para que você visualize corretamente a posição do lábio inferior na posição aqui junto com o bocal da flauta, usando o processo respiratório aprendido nas duas aulas anteriores. Continuando com as aulas teóricas, aprendendo nome das notas, já passando exercícios com o nome das notas. Também na quarta aula, continuando com o nome das notas, acrescentando mais notas, ou seja, usando as linhas suplementares, tanto inferior como a superior, ou seja, dentro da região onde a flauta vai ler uma partitura, dentro da extensão da flauta, você vai aprender isso na teoria. E também na quarta aula, você já vai aprender a montar o instrumento e fazer as posições, ou seja, a posição mais importante é a da mão esquerda, que é o apoio da mão esquerda. Isso é muito importante. E a posição da mão direita e já os dedos nas chaves corretas para que você comece a tocar. Tá ok? Na quinta aula, você realmente começa já a trabalhar, a ler a partitura, com as informações que você obteve nas aulas anteriores. Você já conhece as notas no pentagrama, na clave de sol, as primeiras notas, as primeiras posições, as primeiras notas tiradas com a mão esquerda, fazendo a posição, prestando atenção na posição, nos apoios, na embocadura, na respiração. Mas você já vai tocar esses exercícios com playbacks, e isso já vai facilitando na questão da pulsação, de contar os tempos, de leitura e também, como já falei, uma prática de grupo, como se você estivesse tocando com outra pessoa, tocando mesmo que seja poucas notas com acompanhamento. Isso vai deixar o estudo menos cansativo, menos enjoativo e mais dinâmico. Na aula 6, onde se começa o segundo módulo, você vai aprender tecnicamente a tocar notas de diferentes valores, notas de 3 tempos, 2 tempos, 1 tempo, tudo usando o playback. Na parte teórica, você vai aprender mais conceitos teóricos e exercícios. No caso, na aula 6, você vai aprender propriedades do som, o que é altura, o que é timbre, intensidade, isso é importante. Na aula 7, você vai ter exercícios falando para você responder a respeito desses conceitos. E da aula 7, tecnicamente falando, no instrumento, usando exercícios técnicos com playback. Da aula 7 até a aula
10 ou a 10ª aula, você vai aprender novas posições na flauta. A cada aula você vai aprendendo novas posições. Claro, sempre se preocupando com a questão da embocadura e da maneira de soprar o instrumento. Por quê? Nessas notas novas, da aula 7 até a 10ª aula, são notas que estão caminhando para as notas agudas. Então vai exigir aí uma atenção especial para que você consiga emitir com sucesso cada nota dessa. Claro, a gente vai dividir por partes, as aulas são divididas por partes, aprende-se 2, 3 notas a cada aula até chegar às notas mais agudas. Mas da 7ª aula até a 10ª você vai aprender novas posições, e novas notas e uma nova leitura, ou seja, vai mudando também a posição das notas no pentagrama, além de conceitos teóricos, e logo que você aprende um conceito teórico, tem exercício para que você fixe melhor aqueles conceitos. No terceiro módulo, na aula 11, você vai aprender a tocar com variações rítmicas e melódicas todas as notas aprendidas anteriormente no instrumento, fazendo as posições corretamente, lendo a partitura e tocando corretamente o tempo e a nota escrita no pentagrama. Na parte de teoria, vai aprender a preencher compassos com figuras, com os valores, somando valores. Na 12ª aula, você vai aprender a tocar as notas graves da flauta, que vai exigir bastante da questão da respiração e também da embocadura. Precisa ser feita essa passagem, essa região da flauta na região grave com bastante calma e paciência, para que tire cada nota com o corpo, com qualidade, que não falhe nenhuma nota na região grave. Então por isso vai exigir da embocadura e também da respiração. E você vai aprender já os acidentes musicais, o que é sustenido, o que é bemol na parte teórica. Na 13ª aula você já vai começar a aplicar esses acidentes nas posições da flauta. Vão ser novas posições na flauta transversal. O sol sustenido, o lá sustenido, aproveitando a região, ou seja, as notas que você já aprendeu nas aulas anteriores, não ensinando ainda nenhuma outra nota além do que você já aprendeu. Apenas posições novas. Se você aprendeu a nota sol, agora você vai aprender o sol bemol e o sol sustenido. Isso vai acontecer na aula 14 e também na aula 15. Na aula 15 já variando também a questão rítmica. Então olha só, na aula 15 você vai ter notas para tocar na flauta com acidentes, com variações melódicas e variações rítmicas. E também na parte teórica você vai estar aprendendo a questão da enarmonia, o cromatismo, que esses assuntos vão estar andando juntos aí com o que você está aprendendo tecnicamente na flauta. Então até a aula 15 você já vai aprender todas as posições praticamente da flauta, ou seja, vão ficar faltando alguns recursos apenas. Claro que ainda tem que entrar na região aguda. Então até a aula 15 você já aprendeu, digamos aí, 90% das posições na flauta transversal. No quarto módulo, começando na aula 16, toda a parte teórica até a aula 20, a 20ª aula, as aulas vão tratar da questão da armadura de clave, dos acidentes que são colocados no começo de cada pentagrama, logo depois da clave. Então vai ser tratada a questão de montagem de escalas, falando um pouco, introduzindo um pouco o assunto sobre intervalos. Então da aula 16 até a aula 20 vai ser tratado esse assunto da armadura de clave, com sustenido ou com bemol. Na questão técnica, na aula 16, continuam os exercícios com variações rítmicas e melódicas usando notas com acidente, bemol ou sustenido. Na aula 17, tem uma novidade. No quarto módulo já começam as músicas, você já começa a ter um repertório. Pode não ser as músicas que você gostaria já de tocar, mas são músicas que você vai ter técnica para tocar e conhecimento para tocar essas músicas com o playback. Então, na aula 16, 17 e 18 tem música. Na aula 19 não tem música. Por quê? Vai entrar um novo assunto na aula 19, que é
a questão rítmica, aprender a tocar colcheias. E você aprendendo a tocar colcheias vai aumentar, aí vai abrir o leque de opções de músicas, porque tem mais músicas escritas com colcheias. Então, na aula 19 não tem música, mas entra um novo assunto rítmico, que é aprender a tocar colcheia, onde tem uma figura no tempo e outra figura no contratempo. Na 20ª aula, volto ao repertório, já usando música com colcheia, mas também exercícios com variações de colcheias, variações rítmicas. Então, todos esses exercícios são importantes serem feitos sem playback para depois fazer com o playback. Mesmo os com notas de um tempo, 2 ou 3 ou 4, como também esses últimos, das duas últimas lições do módulo 4, que são as colcheias. E no 5º e último módulo, começando na 21ª aula, eu termino um assunto sobre escalas e armaduras de clave, usando acidentes, diferentes números de acidente. Então você vê que é um assunto extenso. Nas próximas 3 aulas, você vai fazer exercícios montando escalas com diferentes armaduras, com 2 acidentes, 2 sustenidos, 3 bemóis e assim por diante. Então você termina o curso sabendo a armadura de clave, que é muito importante para se tocar uma partitura em outros tons que não seja dó maior, que não tenha acidente nenhum. E como você vem fazendo aí os exercícios, os estudos com playbacks, lendo exercício por exercício com pulsação, marcando um tempo, você vai aprender no último módulo, a cada aula, uma célula rítmica nova. Então, nessa primeira aula do módulo, na 21ª aula do 5º módulo, você vai aprender colcheia e semicolcheia. Na próxima aula, 4 semicolcheias. Na outra aula, tercina. Na penúltima aula, uma variação dessas células rítmicas. E na última aula você vai ter uma abordagem aí geral de todas essas células rítmicas e também um repertório. Todas as aulas vão ter repertório. Isso é importante. Então você vai terminar o curso aí com um bom conhecimento de leitura rítmica e melódica e uma boa base teórica. Claro, eu fiz aqui um resumo rapidamente do conteúdo de cada módulo. E também lembrando que eu vou tocar a maioria dos exercícios. Eu vou gravar, está gravado, cada exercício eu tocando para você ver como que funciona com o playback e também para você visualizar a maneira de eu tocar e também ouvir a questão da pulsação e do tempo do exercício dentro da pulsação do playback, que isso é muito importante. Então aí está resumidamente o conteúdo inteiro do curso Flauta Express. E mais uma vez, se você fizer os exercícios teóricos e técnicos de cada aula, entendendo cada um deles, sem pressa de mudar de aula, sem pressa de trocar de módulo, tenho certeza que você vai ter sucesso nos seus estudos. Você vai ter aí uma boa base técnica e teórica na flauta transversal. Por que falo isso? Porque eu não mudei a minha maneira de ensinar. Então, a aula que eu dou particular, a aula que eu dou no conservatório, a aula que eu dou nas escolas de música, presenciais ou não, é a mesma maneira, é o mesmo material que eu uso nesse curso Flauta Express. E o seu investimento hoje é apenas de R$ 397. Ou pode ser dividido em 12 vezes, que vai dar 12 de R$ 38,68. Por que eu falo que é um investimento? Porque é um conhecimento, é um investimento para você, que ninguém vai tirar isso de você. Eu poderia tranquilamente cobrar mais por esse curso, por esse treinamento. Mas sei que estamos passando por uma crise econômica e pensei em cobrar um valor justo, que você possa pagar com tranquilidade. Mas eu posso aumentar esse valor para as próximas turmas. Assim que você efetuar o pagamento, você receberá no seu e-mail cadastrado um login e senha para ter acesso ao curso, que é 100% online. E não importa onde você esteja, Goiânia, Bauru, Rio de Janeiro, São Paulo, Londrina, fora do Brasil, você vai poder ter acesso ao curso tranquilamente. E a plataforma de estudo também foi feita para celulares. Assim você pode estudar a hora que você quiser, onde você quiser, pelo tempo que você quiser. Claro, para você ter acesso ao curso, você precisa estar conectado com a internet, tá ok? Então, o que você está esperando?
Clique no botão abaixo e adquira esse treinamento, esse curso. Temos um chat abaixo caso você tenha alguma dúvida. E também, caso você não tenha muito tempo para estudar, está preocupado que acabe o curso antes de você terminar, não se preocupe. Esse curso ficará disponível para você durante 2 anos. Então você tem 2 anos para terminar esse curso Flauta Express. Então, clique no botão abaixo e faça a sua inscrição, pois as vagas nesse curso serão limitadas. Eu quero trabalhar com um número limitado de alunos para que eu possa dar um bom suporte a todos. E também criar um grupo para esses alunos, um plantão de dúvidas, onde eles possam tirar dúvidas, onde você possa tirar dúvidas e também interagir com outros alunos que estejam estudando Flauta Express. Caso você não goste desse treinamento, você tem 15 dias para avaliar esse curso, que eu acho difícil você não gostar. Mas se você não gostar, em 15 dias eu devolvo 100% do valor investido. Agora o que falta para você decidir? Clique no botão abaixo, se cadastre. Eu te aguardo do outro lado no curso Flauta Express. Um grande abraço e até mais.